Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Anne. Hoje eu vou mostrar para vocês pretensões de livros que eu quero ler aí em 2026. Eu não sou muito de fazer TBR, né? Então esse ano vai ser, de 2026 vai ser diferente, porque eu vou tentar aí seguir essa lista, de finalizar o livro naquele mês, porque senão eu acabo me dispersando e aí eu acabo desistindo e não leio. Então, para eu conseguir ler esses livros que eu realmente quero, eu vou tentar ler naquele mês, então eu separei por mês. Então vamos ver se eu consigo aí também, vai ser uma novidade para mim, como eu não sou muito apegada aí à meta, então eu acho meio complicado. E às vezes quando eu falo que eu vou ler tal livro, eu acabo, ai, eu acho que eu não quero mais ler esse livro. Mas tá tudo bem também, a gente tenta. Porque como o ano de 2026 sempre vai ter sempre lançamentos novos e tal, às vezes a gente quer ler ali o livro que lançou, mas enfim, vou tentar dar uma regrada aí e ler esses livros que eu coloquei aqui. Tem livros um pouco mais antigos, tem livros um pouco mais recentes, são livros mais que eu pesquisei, dei uma olhadinha e vi que me interessava. Aqui eu não vou falar sinopse, porque senão vai ficar muito longo, e também porque livro de suspense, se você ler a sinopse, dependendo do que você lê, você perde a graça. Então, eu não quero ler a sinopse aqui nesse vídeo. E também tem livro de fantasia, porque são os gêneros que eu mais gosto: fantasia e suspense. Eu até tentei ler mais livros de romance esse ano e não rolou, não deu muito certo pra mim. Às vezes é só o momento da gente mesmo. Então é isso. Eu quero trazer mais livros de suspense e de fantasia. Então vamos lá. Para janeiro, eu escolhi o livro As Herdeiras, da Sarah Shepard. Ela é a mesma escritora de PLL e outros livros também que ela tem, mas eu gostei de ler Maldosas, eu li há muito tempo. Aliás, eu li a metade, não finalizei. Eu assisti a série, então eu amo muito a série de PLL. E eu queria conhecer então a escrita dela. Mas como eu quero mais livros de suspense e não uma série muito longa, eu escolhi As Herdeiras, então, da Sarah Shepard, para ler em janeiro. Em fevereiro, eu escolhi um lançamento aí desse ano de 2025, que é No Meio da Noite, do Riley Sager. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. Então, para janeiro vai ser esse livro. E em março, eu escolhi então o livro da Lucinda Riley, que eu nunca li nada dela, e vai ser o livro Morte no Internato. Então, espero aí que eu goste. Pela pesquisada que eu fiz, não vai ser tão. Não vai ser muito suspense, nem muito terror ali. Vai ter aquele meio termo, não é uma coisa muito exagerada. Então, às vezes é bom pra, né, dar uma acalmada aí. E aí, para abril, eu escolhi Os Primos, que é da Karen M. McManus. Acho que é assim que fala o nome dela. Porque esse livro é livro único. Eu sei que tem aquela série Onde Nós Está Mentindo. Eu já li só esse primeiro livro faz muito tempo. Eu gostei da escrita e não tinha continuado essa série de Onde Nós Está Mentindo. Então, para eu não entrar numa série de livros, porque eu acabo esquecendo o primeiro volume e eu acho que se eu ler um livro de seguido do outro também, eu fico meio que não quero mais ficar lendo ali naquele universo. E eu acabo desistindo. Então, eu escolhi um livro único dela, que é então Os Primos. Outro livro é Mentirosos, que vai ser para maio. Esse aqui é da E. Lockhart, alguma coisa assim. Eu vi que já tem adaptação. Eu não assisti a adaptação e não quero ainda, porque eu já tenho esse livro na minha estante, só não peguei ele aqui agora, mas eu já tenho ele na minha estante. Então eu quero conhecer essa história sem ver a adaptação. E aí, para junho, eu escolhi uma fantasia. Pelo que eu vi, se eu não me engano, ou ele é um volume único, ou ele é apenas duologia. Assim, pra mim tá bom, porque fantasia tem outro esse problema, porque fantasia geralmente é série muito longa, e aí eu não, no momento ainda não. Então eu escolhi para junho ler Corte de Mel e Cinzas, que é, como é o nome dela? É do Shanton e Kelly. São dois escritores. Daí para julho, então, eu escolhi o livro A Garota no Espelho, da Rose Carlyle. Acho que é assim que fala. Então, A Garota no Espelho, quero ler esse livro.
Para agosto, eu escolhi então Laila, da Colleen Hoover, porque tem um pouquinho aí, pelo que eu já vi também, de uma pegada um pouco sobrenatural. Eu só li Verity dela e o capítulo extra de Verity. Esse livro é meio polêmico de você falar, nossa, eu amei o livro. Eu amei porque ele me fez de trouxa, né? Não por causa do que a mulher ali pensou ali, do que a Colleen Hoover pensou e do que a personagem estava fazendo, que é bem absurdo. E aí eu fiquei meio, meu Jesus, o que é isso aqui? Então, como eu gostei do livro dela, por ser muito rápido, que eu li muito rápido, eu quero então ler Laila dela. E aí, para setembro, eu escolhi As Líderes de Torcida, da Cara Thomas. Como eu tava lembrando aí de PLL, não sei, se passar na escola, meninas assim, enfim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, provavelmente. Mas só por isso, por essa parte de se passar na escola, ser meninas líderes de torcida. E aí, por ter essa pegada aí do suspense pra saber o que tá acontecendo, o que tá rolando aqui. Então, é isso que eu quero ler em setembro. E aí, para outubro, é um livro um pouco mais antigo, que se chama, eu acho que travou, mas vamos lá falar de novo. Então, Prisioneiros do Inverno, da Jennifer McMahon. Eu acho que tô falando errado, mas tudo bem. Então, eu escolhi esse para ler em outubro. Em novembro, eu escolhi Uma Janela Sombria, da Rachel Gillick. Gillick? Rachel. Uma Janela Sombria, que eu sei que é uma duologia até então. Eu tinha começado a ler, eu li o primeiro capítulo e tinha adorado o livro. Então, uma fantasia aí, eu acho que era uma fantasia um pouco mais sombria. Então, eu escolhi esse livro. E para dezembro, como é um mês aí de festividade, tá acabando o ano, a gente já tá meio, né, cansado, não vê a hora de virar o ano novamente, eu escolhi um conto. Eu nunca tinha ouvido falar, então eu tava ali pesquisando e li a sinopse. Agora eu não vou me lembrar mais da sinopse, que eu tava lendo muita coisa. Se chama O Fascínio da Neve. Ele é do Algernon, e eu não vou saber falar isso não. Então é isso aí, O Fascínio da Neve. É só um conto. Ele é um conto mais clássico, eu acho. 1912, ou que se passa em 1912. E eu escolhi ele, então, por ser uma coisa mais rápida para ler em dezembro. Dependendo da situação, às vezes eu prefiro nem ler nada em dezembro para não ficar com aquelas, né? Mas, enfim, eu sempre quero estar lendo alguma coisa. Então, esses são os 12 livros que eu pretendo ler em 2026. E quando eu finalizar a leitura, eu espero que sim. Dependendo aí do que eu achar, eu trago aqui pro canal. Eu estou só me comprometendo a ler esses 12 livros. E mais um convite: se você se interessou por esses livros e gostaria de ler junto com alguém, bem, estou aqui. E eu vou deixar o link, então, do Telegram. Se você quiser ler esses livros junto comigo, você pode entrar. A gente vai ir conversando sobre essas leituras, o que, que a gente está achando, de uma forma mais descontraída. Mas vai ser um projeto meu também, pessoal, de ler esses 12 livros. Tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.